Desde que eu recebi a Cristo, tudo mudou. Não recebo mais bênçãos, bênção é o que eu sou. Cenário se transforma, basta eu declarar. Estou no lugar de Cristo, Cristo tomou meu lugar. Sua misericórdia em mim nunca tem fim. Não tenho necessidades, a fonte vive em mim. Cante comigo, eu sei. Eu sei
eu sei que Ele sempre é bom e o seu amor me sustenta. O meu Pai me fez campeão. Aleluia, aleluia. Que forma é essa de nós vivermos, que nós estamos cantando? É uma forma onde nós não andamos com necessidades. É isso mesmo, graças a Deus, porque agora nós temos plena satisfação, nós temos plena segurança, não no nosso trabalho, não nas nossas capacidades, mas em uma certeza, a certeza de que Deus é bom, de que Deus é um bom Pai e que Ele tem cuidado de nós. Agora olha só Paulo escrevendo à igreja de Filipos, Paulo escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 13, você conhece bem o texto. Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia, a gente gosta de usar. Tudo posso naquele que me fortalece. Agora, olha que interessante, um pouquinho só do contexto do que Paulo fala, alguns versículos antes disso. Ele diz o seguinte, no contexto ele está falando sobre generosidade, sobre oferta, e ele fala o seguinte: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Paulo está falando, existe um segredo. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Agora, o que fico intrigado aqui é Paulo dizendo o seguinte: eu aprendi o segredo de estar contente em toda e qualquer circunstância. E tem um momento que ele fala, tendo muito ou tendo pouco. Agora, presta atenção, imagina o cenário. Você ganhou na Mega Sena, se você jogou. Você tem um monte de dinheiro, você tem a melhor casa, o melhor carro, melhor trabalho, você está com muito dinheiro. Você já pensou na situação de que alguém que está nessa situação, está nesse patamar, será que essa pessoa, você olha e fala, não, ela já tem tudo, ela deve estar muito feliz? Mas Paulo falou, eu aprendi um segredo para estar contente nesse lugar também. Eu passei algumas necessidades e estive contente, mas eu tive que aprender um segredo para estar contente nessa posição. Ou seja, mesmo tendo muito, Paulo falou, eu tive que aprender um segredo para estar contente tendo muito. Então não era o muito, não eram os bens materiais, não era a posição ali de Paulo, a posição que eu digo no sentido financeiro, que fazia Paulo ser contente. Então o que fazia Paulo ser contente? Uma certeza só, de que toda a alegria dele vinha do Pai dele, não vinha das circunstâncias naturais. Então Paulo estava falando assim, olha, um dia eu estou com carro, outro dia eu não estou, mas isso não faz diferença na minha forma de viver, isso não faz diferença na minha alegria, isso não muda o meu humor, porque meu humor não está baseado naquilo que eu tenho naturalmente, meu humor está baseado na certeza de quem eu sou no Espírito, e é por isso que ele consegue dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Paulo não está passando por uma situação de trabalho, que ele perdeu o emprego, que ele fala, meu Deus, tudo posso naquele que me fortalece, só nesse momento. Não, em todas as coisas eu tudo posso naquele que me fortalece, porque todas as coisas vêm de ti. É isso aí. Nós vamos ter agora o nosso momento então ali de generosidade. Só vou explicar uma coisinha, aqui tem um QR Code, não sei se você sabe como é que funciona. Você aponta sua câmera ali para o QR Code e já vai lá para o Pix, se você quiser, né, dar alguma coisa. Ali na mesa tem uma caixinha, se você quiser deixar um valor ali em dinheiro também, e tem um quadrinho ali com QR Code também, se você não conseguir pegar aqui. Sinta-se muito, mas muito à vontade. Não faça com pesar, não faça por constrangimento, mas faça segundo aquilo que você colocou no seu coração. Eu sei que Ele
Eu sei que Ele sempre é bom e o seu amor me sustenta. O meu Pai me fez campeão. Eu sei que Ele nunca me deixa. Eu sei que Ele sempre é bom e o seu amor me sustenta. O meu Pai me fez campeão. Amém, amém, amém. Bom dia para você, bom dia. Será que você pode virar para a pessoa que está do seu lado e dizer bom dia, seja bem-vindo nessa manhã. Muito bom ter você aqui com a gente. Se você está aqui e nos visita pela primeira vez, você é muito bem-vindo, seja bem-vindo à família Domo. E a gente está muito feliz, né? Ontem nós tivemos um dia inteiro de curso, né, com algumas pessoas aqui da Domo. Fizemos o nosso primeiro curso Eclésia. Como você sabe, nós estamos agora na série Eclésia, explicando e ensinando sobre o que é a igreja, o que é sermos igreja, qual é o valor da igreja. E foi muito legal esse tempo que a gente teve ontem. Eu sei que talvez você ficou com vontade de estar aqui com a gente também, mas nós vamos abrir outras turmas, né, no decorrer do ano. A gente vai fazer mais turmas da Eclésia. Infelizmente nós temos essa questão de limitação da pandemia ainda, né? Mas foi muito precioso, muito gostoso. E o que nós notamos aqui na Domo, né? Ontem várias pessoas estavam dando depoimentos e falando sobre experiências ou coisas que já viveram no passado. E o entendimento que hoje nós temos a respeito do que é ser igreja. E foi uma das coisas que mais me chamou a atenção em tudo aquilo que a gente viveu ontem, foi a questão de iniciar uma comunidade e viver em uma comunidade que cresce de maneira orgânica, que cresce de maneira simples. Ou seja, você não precisa forçar nada, é natural. A vida de Cristo em nós, ela é natural. E esse crescimento natural, muitas vezes para quem está enxergando de fora, parece desajustado, parece sem ordem. Por quê? Quando você vê, né, por exemplo, um adolescente que está crescendo ali, a voz ainda está mudando, né, ele, né, às vezes o braço maior do que né, fica meio desengonçado porque vai crescendo, ali está em fase de crescimento, né? E isso também acontece com a igreja de Jesus. Sabe por quê? Porque a igreja não é nossa. A igreja não é de homens. A igreja, ela é um organismo vivo do próprio Deus. Então, quando o homem deixa o controle, deixa a liderança e deixa o Senhor governar, o Espírito governar, isso se torna um ambiente de liberdade, se torna um ambiente gostoso, leve, onde não tem cobrança, sabe? Onde não tem julgamento, onde não tem crítica. Por quê? Porque Jesus está construindo o organismo, não o homem. Amém? E nessa ideia nós vamos continuar hoje o nosso estudo. Hoje vai ser bem rapidinho, acredito que 20, 30 minutos. Eu vou conseguir colocar para você um conceito muito simples que a gente já ouviu algumas vezes, só que muitas vezes em que pecamos em coisas pequenas por não ter uma consciência bem trabalhada. Hoje eu vou falar sobre o quinto ponto do que Cristo enxerga na igreja. Nós falamos algumas semanas atrás que a igreja é um lugar, Cristo enxerga a igreja. Como que Cristo Jesus enxerga a igreja? Então a igreja, ela é um lugar de aceitação. Ela é um lugar onde as pessoas, elas precisam ser aceitas, independente daquilo que elas fazem, mas por quem elas são. Isso é aceitação. Você aceita quem a pessoa é porque ela é, não por aquilo que ela pode fazer por você, ou por aquilo que ela deixa de fazer por você. Nós vemos também que Jesus, ele enxerga uma igreja que ama incondicionalmente. E como esse amor é baseado? Ele não é baseado na troca, na barganha, naquilo que você pode me dar. Se você está me dando alguma coisa, então eu te amo. Não, isso não é amor. O amor de Deus, ele é baseado no amor do Pai.
No amor do Pai. E qual é o amor do Pai? É um amor sacrificial, é um amor que não é egoísta, ele é um amor paciente, bondoso, longânimo. Então nós aprendemos que a única forma de nós amarmos é se nós conhecermos que Deus nos ama primeiro. Se eu entendo que Deus me ama, eu consigo amar. Mas se eu não entendo, se eu tenho dúvida, se eu não creio no amor de Deus por mim, eu nunca vou conseguir amar o meu próximo. Porque o meu amor ao próximo sempre será baseado no egoísmo. Eu só te amo se você me amar também. Eu só te amo se você fizer para mim também. E é esse o grande motivo de muitas pessoas terem problema com o amor. E aí nós vamos para o terceiro ponto a qual Jesus enxerga a igreja. Jesus enxerga uma igreja que perdoa. É impossível você amar alguém e você não perdoar. Se você ama alguém, o perdão é uma consequência. E por que muitas pessoas não conseguem perdoar? Porque estão com mágoas, feridas guardadas no seu coração, referente a coisas que foram faladas ou que foram feitas contra você. Agora, o problema de você guardar uma mágoa é que você vai produzir ódio no seu coração. E quem que sai perdendo com o ódio? Não é quem é odiado, é quem odeia. A pessoa que odeia só tem a perder com isso. Porque ela vai ficar cultivando aquele sentimento de ódio e aquilo só vai fazer mal para você, essa amargura, isso vai te matar. Então nós vemos que o que combate o ódio? O perdão. Quando você escolhe perdoar, e por que você pode perdoar? Não é porque a pessoa não vai te trair, né? Você não perdoa a sua esposa porque ela nunca vai te trair no teu casamento. Não, você perdoa a sua esposa porque Deus Pai nunca vai te trair. Você entende que o teu Deus é a única pessoa no mundo que nunca vai te trapacear, nunca vai te decepcionar, nunca vai te trair. E quando você entende isso, você consegue perdoar qualquer ser humano. Independente do que o ser humano faça para você, você consegue liberar perdão. Porque o perdão não é baseado no seu amor humano, mas o perdão é baseado no amor divino, o amor de Deus por você, amém? Então, depois de aceitar, amar e perdoar, Jesus ele enxerga uma igreja que inclui. E o que é a gente incluir as pessoas aqui na Domo? O que é a gente viver igreja aqui nessa comunidade? A inclusão fala sobre você tornar as pessoas dignas. Fala sobre você enxergar as pessoas com dignidade. Quando você enxerga uma pessoa menor do que você, você está tirando a dignidade dela. Agora você só consegue ter um relacionamento de igual para igual, independente de classe social, de intelecto, independente das experiências, da idade. Você só consegue enxergar o ser humano de igual para igual quando você se enxerga da maneira como Deus te enxerga. Agora, se você não consegue se enxergar como Deus te enxerga, você nunca conseguirá enxergar ao próximo como Deus o enxerga também. E aí eu te pergunto, como Deus nos enxerga? Ele nos enxerga como Cristo. Quando Deus olha para você, quem que ele vê? Ele vê o Filho. E é por isso que você pode ser aceito, amado, perdoado e incluído na família de Deus. Porque quando Deus olha para você, Ele vê o sangue de Cristo que te lavou, que te perdoou. Ele vê agora que você não é mais um pecador, mas você agora é uma nova natureza. Nós todos recebemos essa nova natureza porque fomos revestidos de Cristo, fomos inseridos em Cristo. Sabe quando você está no sinaleiro, de repente chega um Homem-Aranha pedindo dinheiro, ou um cara prateado fazendo malabarismo? O que você enxerga ali? Você não consegue enxergar a pessoa que está por trás daquela fantasia, porque ela está revestida daquela roupa. Se você vai, né, e você vê uma pessoa fantasiada de alguma coisa, um palhaço, o que você está enxergando ali? O palhaço. Você não tá, se o Rafael estiver vestido de palhaço, você está enxergando o palhaço, não o Rafael. Da mesma maneira acontece conosco. Eu e você fomos revestidos de Cristo. Então quando Deus olha para nós, o que ele enxerga? Cristo. Por isso que quando eu e você olhamos para o nosso próximo, quem que nós devemos enxergar? Cristo. Você olha para o seu marido, você olha para a sua esposa, você vê Cristo. Você olha para os seus filhos, você vê Cristo. Você olha para a pessoa na rua que né, você não tem muita proximidade, você vê Cristo. Você enxerga Cristo no ser humano. E meu querido, dessa maneira nós vivenciamos a inclusão. Porque incluir alguém que é diferente de você, a gente sabe que é muito difícil. Se você começa a olhar para o jeito que o cabelo da pessoa está, o jeito que a pessoa se veste, os conceitos que a pessoa acredita, as crenças que a pessoa tem, automaticamente você não vai conseguir incluir todo mundo. A gente sabe disso. A inclusão ela só pode acontecer quando você enxerga o ser humano de igual para igual. E você pode aqui trazer para mim qualquer filosofia, qualquer idealismo, qualquer
qualquer autor que tenha feito qualquer coisa, qualquer ideia baseada na inclusão. A única inclusão que funciona até o final é Cristo. Sabe por quê? Porque mesmo que você levante a bandeira da inclusão, não, eu aceito, eu incluo. Lá dentro do seu coração, se você não tem Cristo e você não enxerga a pessoa como Cristo, você pode falar com a sua boca que você inclui, mas aqui no seu coração você sabe que você tem um pinguinho de rejeição por aquela pessoa, pelo comportamento dela. Isso é simples. Se agora entrasse aqui nessa sala uma pessoa que é muito mal falada no Brasil, como um ex-presidente ou algum político que tenha roubado, qual vai ser o sentimento que vai vir no seu coração quando você enxergar essa pessoa? E se eu te pedir para dar um abraço nessa pessoa, qual vai ser o sentimento que você vai ter? Melhor, se você sabe que um homem foi convicto, né, que fala na lei, que foi julgado como culpado por pedofilia, e essa pessoa entra aqui, e eu te falo, você pode abraçar aquela pessoa? O que você vai sentir dentro de você? Como que você vai enxergar essa pessoa? Então veja bem, a inclusão, ela só é possível por meio de Cristo. Se você não enxergar o próximo como Cristo, você não vai conseguir aceitar, amar e perdoar e incluir. E hoje eu quero falar sobre o último ponto da maneira como Deus enxerga a igreja, como Jesus enxerga a igreja. E Jesus, ele enxerga a igreja como uma igreja generosa. A generosidade, ela faz parte de quem aceita, ama, perdoa e inclui. Não tem como eu ser todas essas coisas e eu não ser generoso. Você concorda comigo? A generosidade, ela é quase que um reflexo da essência de quem você é. Então olha o que diz Isaías 40:29. Ele fortalece o cansado e dá vigor ao que está sem forças. Esse é o nosso Deus. O nosso Deus, ele olha para você e ele não consegue te ver num estado de fraqueza e não te fortalecer. Ele não consegue te ver num estado de dependência emocional e não suprir aquilo que você tem. O desejo de Deus é que você seja suprido em todas as suas necessidades. Você sabe disso? Nós acabamos de cantar isso aqui. Agora, o que nós precisamos entender? Que Ele já supriu as nossas necessidades em Cristo. Que Ele já solucionou os nossos problemas em Cristo. Ou seja, nós não andamos mais como pessoas necessitadas, porque nós já fomos supridos em tudo que nós temos. Olha o próximo versículo aqui. Filemão capítulo 1, versículo 25, muito interessante. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o Espírito de vocês. Olha para onde que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo deve ser aplicada, no nosso espírito. A graça do Senhor Jesus Cristo, quando nós entendemos, quando nós recebemos a revelação da graça, ela entra no nosso espírito. E quando a graça ela entra em contato com o nosso espírito, ela tem o poder de transformar o nosso ser por completo, a nossa alma, o nosso corpo físico. Você começa a ver sinais de transformação, por quê? Porque o espírito foi transformado, porque o espírito foi mudado. Isso acontece quando a graça de Deus atinge o nosso interior. Quando a presença de Deus é como uma injeção. Quantos aqui já receberam uma injeção de anestesia geral? Ou alguma injeção assim que você consegue sentir aquele líquido entrando, né? Tem alguns procedimentos que você faz. Assim também é com a graça. Quando você recebe uma injeção de Jesus dentro de você, não tem mais como você negar aquela injeção, não tem mais como você negar que alguma coisa dentro de você está sendo transformada. Lembre-se disso, a transformação nunca acontece de fora para dentro, é sempre de dentro para fora. Você pode fazer quanto botox você quiser, plástico você quiser, você pode fazer quanto você quiser para transformar isso daqui por aqui fora. Se você não tiver uma transformação interna, não vai adiantar de nada. Por quê? Porque o coração alegre formoseia o rosto. Olha só que coisa, é um princípio para nós que a Bíblia traz. O que muda o nosso exterior? O interior. Então, não que tenha problema você fazer academia, você trabalhar o seu corpo físico, mas você precisa entender que o seu interior é mais valioso. Deus, ele se preocupa com quem você é, não com quem você faz ou com quem você aparenta por fora. Ele está preocupado com quem você é, com a sua essência. Amém? Vamos continuar aqui então. Então, dito isso, eu entendo que 2 Coríntios 9:8, e Deus, ele é poderoso para fazer que toda graça lhe seja acrescentada. Olha só, existe uma graça da parte de Deus que ela é acrescentada. Ou seja, eu e você ainda não conhecemos toda a graça.
Eu e você ainda não temos toda a plenitude de graça, mas a graça de Deus, ela vai sendo acrescentada. Por que a graça de Deus é acrescentada para nós? Qual é o motivo de recebermos mais de Jesus? Qual é o motivo de você estar sentado aqui hoje na Domo para ouvir o que eu tenho para te dizer? É porque com essa graça que nos é acrescentada, todas as coisas que eu faço, tudo que eu faço, as minhas atitudes, a minha rotina, os meus relacionamentos, as pessoas com quem eu convivo, todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo que é necessário, vocês transbordem em boas obras. O desejo da graça é que eu e você sejamos pessoas que transbordem. O que é você transbordar? É você dar sem que haja falta. Sem que haja falta para você. É você dar alegria sem que você necessite de alegria. É você dar amor sem que você precise de amor. Por quê? Porque você já está cheio. Ou seja, você só consegue dar daquilo que você já tem. Ninguém consegue dar daquilo que não tem. Você pode fingir por um tempo. Você pode colocar um sorriso no seu rosto, tirar fotos no Instagram com vários filtros, mostrando que você vive uma vida alegre e feliz. Só que isso não tem validade alguma se de fato você não for feliz. Por quê? Porque uma hora você não vai aguentar mais fingir o sorriso, fingir o filtro. Quantos estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então você só consegue ser abundante daquilo que você já é cheio. O desejo de Deus é que você e eu transbordemos da graça dele. Diga assim comigo: eu quero ser cheio da graça de Deus, para que eu possa transbordar para todos os lados, em todo o tempo, para todas as pessoas. Amém? Esse é o tipo de vida que Deus tem para nós. Então por que eu e você podemos ser generosos? Porque nós transbordamos. É como se a gente fosse um recipiente cheio de água e alguém estivesse derramando mais água nesse recipiente. Ele não para de transbordar. Assim também é com aquele que entende que é filho de Deus, que é herdeiro de Deus. E assim também é aquele que entende que é cheio da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa graça, ela não para de transbordar. E a graça de Deus, ela se manifesta de várias maneiras. Você ama, você perdoa, você inclui, você aceita e você é generoso. Porque você tem abundância de graça. Então vamos continuar com essa ideia. Se esse é o desejo de Deus por nós, existem porções de graça de Deus que vão sendo acrescentadas na nossa vida. Transborde da medida de graça que você tem. Qual é a tua responsabilidade então, Vitor, Lisa? Por exemplo, vamos pensar aqui, tá, Gabriel? Mas se eu tenho uma medida de graça que eu recebi da parte de Deus e eu não tenho a mesma medida que o Lucas tem, como que eu posso transbordar daquilo que o Lucas tem? Então é simples. Seja fiel à medida que você recebeu. É simples assim. O erro da lei, o problema da religião é que ela vai colocar sobre você uma lista de coisas que você tem que cumprir e fazer. Ela vai falar: faça boa obra, tenha bom comportamento, dê isso, dê aquilo, trate a pessoa assim. Se você não estiver fazendo essas coisas, então você está errado, então você vai para o inferno, então você não merece. Isso é o que a lei faz conosco, isso é o que a religião faz conosco. Mas o que a graça de Deus faz conosco é o seguinte: ela nos enche, ela deposita uma porção sobre as nossas vidas, e nós apenas temos que fazer o quê? Viver. Você só tem que viver. A tua responsabilidade é viver. Por quê? Porque você vai viver de acordo com a medida que você recebeu. Então, se você tem uma medida de amor, só transborda aquele amor. Agora, se você tentar fazer uma coisa além daquilo que você recebeu, vai ser falso, vai ser fingido. Sabe aquela coisa que parece que não é verdadeiro? Então, a nossa responsabilidade é com aquilo que Deus nos deu. E sabe o que é o melhor desse princípio? Quando eu e você somos fiéis no pouco, mais vai sendo depositado, mais vai sendo acrescentado. E não é que Deus ele não está dando para quem não está sendo fiel naquilo que recebe. Não é isso. É porque quanto mais eu transbordo, mais eu vou ser cheio. Se eu não estou transbordando, eu paro de ser cheio. Entende? Eu paro de receber. Porque eu estou estagnado naquilo ali. Então, quanto mais transbordamos da graça, mais é acrescentado. Próximo slide.
O que me impede de ser generoso, então? Se eu entendo essa verdade aqui, se todos vocês aqui comigo estão entendendo o que a palavra de Deus está nos dizendo aqui, por que é tão difícil a gente ser generoso? Por que é tão difícil a gente agir em generosidade? E eu vou trabalhar aqui com vocês três óticas que o inimigo usa para perverter a generosidade na nossa vida. Primeira, ele usa uma ótica de vítima. A pessoa que se enxerga como vítima, ela não consegue dar. O vitimismo te torna escravo das tuas mágoas, dos teus machucados, das tuas feridas. O vitimismo te faz uma pessoa necessitada. O vitimismo te faz... Sabe aquela pessoa que é vítima? Você vai conversar com ela, ela fala, não, porque lá no meu passado fizeram isso, porque me machucaram, porque... Beleza. Tá, Jesus fez isso por você, você ora com a pessoa, passa 5 anos. Você vai conversar com a pessoa, ah não, eu tô com um problema, por quê? Porque lá atrás fizeram isso pra mim, deve ter alguma explicação, e é isso, vamos quebrar isso. Não tem sentido. O que está tendo sentido aqui é que você está se abraçando com a sua dor, você está abraçando a sua dor, você está se abraçando a identidade de vítima e está pulando no precipício. É isso que está acontecendo. O vitimismo vai te levar para um lugar de escassez. Olha lá, a posição de vítima te impede de ser abençoador. Se ver como vítima é se enxergar como superior ao próximo. É isso aí. Deixa eu te contar uma boa nova, meu querido, se você não sabia. As pessoas que vivem como vítimas, elas acham que, na verdade, elas são inferiores a todo mundo. Se você pegar uma pessoa que foi extremamente machucada pela vida, ela vai se ver como a pessoa pior da terra. Ela vai se ver como a pessoa mais ferida, como a pessoa que mais não tem jeito. Você conversa com essa pessoa que se enxerga como vítima, e na verdade, ao olhar, vendo as outras pessoas como superiores a ela. Mas não se engane, a autocomiseração nada mais é do que um sentimento de orgulho. Porque a autocomiseração é um egoísmo, é um egocentrismo exacerbado. Porque você só está focado em você mesmo. Você olha para a sua dor, você olha para as suas mágoas, você olha para aquilo que aconteceu no passado e você exalta isso. E quando você exalta como vítima, você perde os olhos para o seu próximo. Você não consegue mais enxergar a necessidade que está à sua volta. Você vê aqui uma pessoa chorando, você vê aqui uma pessoa necessitada, só que você está tão preocupado com a sua dor que você não consegue acudir essa pessoa. Quantos aqui já conheceram alguém ou já se depararam com alguma situação, alguma estação da sua própria vida, onde tudo que você conseguia fazer era só falar dos seus problemas? Você ia conversar com alguém, você só... E eu estou falando isso não para acusar ninguém, porque eu já vivenciei isso muitas vezes aqui. Porque não é fácil você ser machucado. Você sabe disso. Não é fácil você ter pessoas dizendo mentiras a teu respeito, te acusando de coisas que você não fez. Não é fácil. Só que quando você se fecha nisso, o que acontece é que você está produzindo ali um orgulho exacerbado sobre o vitimismo. Então o vitimismo te leva ao egoísmo. Vamos ver aqui esse versículo maravilhoso dentro desse ponto. Provérbios 11:24. Há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Olha que coisa interessante. A pessoa que é generosa, ela aumenta suas riquezas. A pessoa que dá, ela sempre está multiplicando o seu dinheiro, as suas posses. Até mesmo o seu bem-estar mental, emocional. Por quê? Porque quanto mais ela dá, mais ela tem. Por que quanto mais ela dá, mais ela tem? Porque é a figura da jarra de águas caindo no recipiente, cheio de água já. Se Deus é um Deus que acrescenta graça sobre graça, se o nosso Deus ele é um Deus que ele nos dá com abundância,
Isso significa que quanto mais eu transbordar, mais vai ser derramado. Mais está sendo derramado. Quanto mais eu escolho transbordar, mais está sendo derramado. Por quê? Porque em Deus não existe falta. Se em Deus não existe falta e eu estou em Deus, se em Cristo não existe falta e eu estou em Cristo, pode Cristo estar em falta? Tá, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Pode Cristo Jesus passar necessidade? Você realmente acha que Jesus passou necessidade aqui na terra? Você acha que Jesus pode passar fome? Você acha que Jesus pode passar alguma necessidade? Não. Se Jesus não pode passar necessidade, então eu e você não podemos passar necessidade. Porque nós estamos em Cristo Jesus. E por isso nós somos supridos na nossa necessidade. Então esse entendimento de que nós transbordamos, ele é um entendimento que nos leva a sermos generosos. Porque só uma pessoa sem conhecimento disso não vai ser generoso. Porque quem tem conhecimento disso vai dizer, não, eu quero ser mais generoso, por quê? Porque eu quero multiplicar as minhas riquezas. Por egoísmo? Não, para que eu possa dar ainda mais. Eu estava com a minha filha ontem, e ela, a Alice, né, de 5 anos, e ela achou umas moedinhas em casa. Ela achou 5 moedinhas, né, 50 centavos, 10 centavos. E ela pegou aquelas moedinhas, ela guardou, e ela começou a brincar, né, com aquelas moedinhas, guardou e tal. Ela brincou o dia inteiro com aquelas moedinhas. No final do dia ela chegou, né, daí durante o dia ela falando assim, papai, eu vou pegar essas moedinhas, eu vou comprar bala, eu vou comprar chiclete, será que dá pra comprar? Eu falei, dá. E ela tava falando, só que ela ficou brincando com as moedinhas, ela ficou pensando naquilo ali. Chegou no final do dia, eu tava ali lavando a louça, ela chegou perto de mim e falou assim, papai, eu posso pegar minhas moedinhas e dar pra uma pessoa pobre que a gente vê na rua? Eu falei, pode, filha, claro. Eu falei, mas você quer fazer isso mesmo? Ela falou, quero, pai, quero dar essas moedinhas. Eu falei, nossa, que legal, Alice. Eu falei assim, tá, mas me responde uma coisa. Você sabe que se você der essas moedinhas para essa pessoa, você não vai conseguir comprar a sua bala e seus chicletes. Porque essas moedinhas você estava pensando em usar para comprar bala e chicletes. Daí eu falei, você ainda quer continuar dando para os pobres? Você realmente acha que isso é uma coisa legal, né? Que você precisa fazer isso? Daí ela ficou pensando assim, né? Daí ela falou assim, papai, eu acho que vale mais a pena fazer alguém feliz do que me fazer feliz. Eu acho que vale mais a pena dar isso para... Eu acho que ele vai precisar mais disso do que eu vou precisar de um chiclete. E gente, naquela hora eu me arrepiei, porque eu realmente fui perguntando essas coisas para ela, sabe? E eu não fui conduzindo ela para a resposta. Eu só perguntei porque eu queria ver mesmo se ela estava aprendendo aquilo que eu estava ensinando, sabe? E daí ela falou isso e aquilo mexeu comigo. Porque eu pensei assim, somente uma pessoa que tenha entendimento de que transborda pode ter essa atitude. E deixa eu te falar uma coisa, por que a Alice teve essa atitude tão prontamente ela falou isso? Porque ela sabe que eu, como pai, posso dar um chiclete para ela. Ela sabe que a provisão dela não vem daquelas moedinhas. Ela sabe que tem alguém maior do que ela que está cuidando dela. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você entende que o teu Pai Celestial é o teu provedor, quando você entende que quem providencia, quem provê, quem traz o suprimento das suas necessidades é o teu Pai Celestial, é fácil dar, é fácil entregar. Mas se você se vê o próprio provedor da tua casa, então você baseia a tua segurança no quê? Na economia do país, no teu trabalho, na tua empresa, se as vendas estão indo bem, se está tudo dando certo. E eu não estou falando que todas essas coisas não sejam importantes, porque a palavra de Deus ela nos dá sabedoria para sermos bons administradores daquilo que nós temos. Eu não estou falando para a gente ser lunático, fanático e idiota, não é isso, você entende o que eu estou falando. Mas é um entendimento de colocar a nossa dependência, a nossa confiança não naquilo que nós podemos produzir e fazer, mas em quem está cuidando de nós. E quando a gente entende isso, e nós vemos a necessidade, o necessitado, e nós vemos que nós podemos ser generosos, isso é fácil. Vamos continuar aqui. O egoísta nunca consegue entregar,
Por quê? Porque o egoísta ele se vê como vítima. E ele se vê como necessitado. Não, eu estou precisando, eu não posso dar, porque se eu der vai faltar para mim. Próximo. Segunda ótica. Isso nos puxa para a ótica da falta. O inimigo ele quer trabalhar na sua mente a ótica da falta. A mentira de Satanás ela vai vir na sua cabeça com pensamentos de que você é necessitado, de que você está em falta. Você já viu uma pessoa que vive em condições de extrema pobreza? Ela vive numa condição muito ruim. O que acontece é que é produzido ali nela, desde a infância, vai sendo produzido um conceito de falta, um conceito de necessidade. Tanto é que quando você leva essa pessoa para comer num lugar que tem uma comida diferente, alguém está dando uma comida para ela, o que ela vai fazer? Ela vai se encher o máximo que ela puder. Esse é o pensamento do rodízio, né? Você fala, não, hoje eu vou pagar num rodízio porque eu vou comer. Veja, é um pensamento de pobreza. É um pensamento de escassez. Você vai colocar, submeter o teu corpo físico a algo totalmente ruim. Você sai dali, sabe, estufado, cheio, passando mal, com vontade de vomitar. Por quê? Não, porque eu paguei, eu tenho que fazer jus ao que eu paguei. Olha só, o pensamento disso é um pensamento de extrema pobreza. E nós vamos cultivando essa mentalidade de falta. Deixa eu te falar uma coisa. Não pense que a mentalidade de falta, a ótica de falta, está só com pessoas que vivem em extrema pobreza. Não! Gente, uma mentalidade de falta está com muitas pessoas que têm muito dinheiro. E é muito engraçado como você percebe, geralmente isso fica claro em brigas de família, quando você tem um pai e uma mãe bem idosos, com vários filhos, já adultos, e esse pai e essa mãe têm bens para ser repartido com os filhos. Você percebe que as pessoas elas brigam por conta de, sabe? E pessoas que estão bem de vida, que são pessoas têm muito dinheiro. Tipo assim, pessoas ricas, bilionárias, que brigam por conta de, 40 mil para lá, assim, não, tá errado isso. E a pessoa deixa de falar com o irmão, com o sobrinho, brigas assim, fala coisas, palavras de maldição. Tá, mas eu fico pensando assim, tá, mas peraí, você já tem dinheiro, o que é para você 300 reais, 400 reais? Não, é meu direito. O que é isso? É uma pessoa escrava. É uma pessoa totalmente escrava, porque tem uma mente de falta. Não que ela tenha falta de dinheiro, mas alguma coisa não está sendo suprido nela ali que está gerando uma mentalidade de falta. E por isso ela joga no dinheiro, ela joga em relacionamentos, ela joga nisso, naquilo. Então a mentalidade de falta, a ótica de falta, é aquele que não está aperfeiçoado no amor. Aquela pessoa que está aperfeiçoada no amor, ela não tem medo. E como que você tem falta? Quando você tem medo, certo? Você tem medo que vai faltar. Não, vai me faltar. Ou seja, não está aperfeiçoado no amor. Então o medo do amanhã sempre te deixará em falta. Por exemplo, muitas pessoas pensaram assim, não, nesse ano eu não vou ser generoso com a Domo porque é um ano de pandemia. Não, esse ano eu não vou ser tão generoso como eu fui porque olha como que está a economia do país. Eu não posso ser tão generoso. Então eu preciso o quê? Guardar. Esse pensamento de reter é um pensamento de falta. É uma ótica de falta. Porque muitas pessoas vão pensar assim, não, eu preciso cortar os meus gastos. Então o que eu vou cortar primeiro? Generosidade. Eu vou deixar de dar para as outras pessoas para que eu continue tendo o mesmo estilo de vida que eu tinha antes, frente a uma crise. É ou não é? É isso. Agora, uma pessoa que não tem uma mentalidade de falta é uma pessoa que não se preocupa com isso. Não que ela não vá administrar as suas finanças para se encaixar num padrão diferente, não é isso. Mas ela não vai sacrificar a generosidade por causa dela mesma. Uma das coisas que eu e a Paula fizemos agora na pandemia foi que os nossos filhos, eles estudavam numa escolinha local do bairro. Ali do bairro onde nós moramos. E essa escolinha era uma creche, né? Educação infantil. E a gente ganhava uma bolsa muito boa ali naquela escolinha. Então por isso que os três estavam ali, a gente estava ali.
E eles começaram em janeiro. Em março deu a pandemia. Chegou março, meu primeiro pensamento foi, eu falei com a Paula, tá amor, a gente vai ter que cortar a escola, vamos parar de pagar a escola, não tem condição de pagar a escola e tal. E daí a Paula virou pra mim e falou assim, tá amor, e a generosidade? Se você cortar a escola, não vai sobreviver essa escola. Se todos os pais pensarem assim, não tem escola mais no ano que vem. Onde os nossos filhos vão estudar no ano que vem? Olha que coisa interessante, o brasileiro tem essa mentalidade, não é? O brasileiro é imediatista, ele só pensa nele. Ele não tem uma visão a longo prazo. Ele não tem uma visão de construir um legado para os seus filhos. Ele só quer ver o hoje. Então quando a Paula falou isso pra mim, eu falei, putz, verdade, né? E daí o que a gente fez? Nós conversamos ali com a escola, negociamos para pagar um valor, mas não deixamos de pagar. Por quê? Porque nós entendemos que a nossa generosidade ali, e nós enxergamos aquilo como uma generosidade, porque nossos filhos não estavam indo ali. Todo pai aqui de criança pequena sabe que, educação infantil é pra quê? Pra alguém ficar com o teu filho, né? Não pra ele receber um ensino ali, porque tá muito novo pra receber qualquer coisa. Então, pra que você estava pagando? Pra você ter um horário pra você estar fazendo as suas coisas. Então, além dessa necessidade não ser suprida nossa, nós estávamos pagando por algo que nós não estávamos usufruindo. Então, não tem sentido algum. Para o mundo isso não tem sentido. Mas para um filho de Deus tem. Por quê? Porque você não está preocupado com você mesmo. Você está preocupado com o próximo. E dessa maneira que nós cultivamos um pensamento de generosidade. A ótica da falta, ela sempre vai nos levar para um lugar de mendigar o pão. Salmos 37, 25. Já fui jovem, agora sou velho, mas nunca vi o justo mendigar o pão. Por que o justo não mendiga o pão? Porque o justo está numa posição onde a necessidade é suprida. O justo é aquele que tem tudo que Cristo tem. Então a gente não mendiga. Mendigar é você se contentar com migalhas. Mendigar não é pobreza. Mendigar é você se contentar com migalhas. Ou seja, você sempre vai estar atrás de buscar aquilo que, independente da sua classe social, da sua conta bancária, dos seus títulos universitários, você vai estar vivendo buscando migalhas. Isso é uma ótica da falta. Então a necessidade faz você reter. Mendigar é para o necessitado. O necessitado é aquele que não entende que é justo. Necessitado é aquele que não entende justiça de Deus. Próximo, vamos ver a última ótica aqui. Filipenses 4:19. O meu Deus, vamos ler esse versículo juntos? O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Gente, o nosso Deus, Ele suprirá as nossas necessidades. Ponto final. Isso é uma verdade. Se você crê nessa verdade, você recebe essa verdade, você vive de acordo com essa verdade. Amém? Próxima ótica, a ótica da manipulação. Então, a mentira, ela vai vir na tua mente para tentar te dizer o seguinte: olha, se você não manipular, você não vai conseguir ter. Se você não manipular, você pode perder. Se você não manipular, você não vai ter resultado. E muitas vezes a gente usa essa palavra manipulação como se fosse algo, não, é algo, meu Deus, eu não faço isso, eu não manipulo. Tá, só que, e quando você pensa assim, não, eu tenho que dar um jeitinho, para que as coisas aconteçam. Não, eu tenho que, quando você tem que dar um jeitinho, é porque já é manipulação. Se Deus suprirá todas as suas necessidades, Deus suprirá todas as suas necessidades. Ele dá com a intenção de prender. Sabe o que é uma generosidade manipuladora? Que na verdade nem é generosidade. É a pessoa que dá com a intenção de prender, de amarrar. Tipo assim, Rafa, não, eu quero te dar esse celular, eu estou te dando, isso vai abençoar a tua vida e tal. Só que na verdade esse dar, a pessoa está fazendo isso daqui, ela está amarrando o Rafa. Daí ela saiu.
No dia seguinte, o Rafa tá aqui, nossa, olha, Gabriel, tô vendo para comprar esse carro e tal. Tá, mas como assim? Você falou que não tinha nem dinheiro para celular, eu te dei um celular e tal. Então agora você não vai mais precisar do celular? Você pode me dar de volta? Não, Rafa, ó, eu acho que você não tem que fazer isso. Você não tem que comprar esse carro. Não, eu não te dei o celular. E a pessoa faz questão de citar aquilo que ela deu. Ou seja, você não está dando, você não está entregando. Você está colocando correntes na pessoa. Sabe quem geralmente, eu não estou dando mensagem para ninguém, eu não estou querendo acusar ninguém aqui nessa sala, mas sabe quem que geralmente faz isso? Sogros e sogras, pais e mães. Que gostam de dar presentes para os seus filhos, mas na verdade estão entrelaçando eles para que sempre tenham cordas e... Não, mas calma aí, se você está me dando, você está me dando. Se você está me entregando, você está me entregando. Só que muitas vezes, a pessoa que cultiva essa ótica de manipulação, ela é a pessoa que está dando para ter o direito de meter o bedelho na sua vida. É ou não é? Ela está te dando com a intenção de poder dizer para você o que você tem que fazer, ou pelo menos te fazer se sentir mal se você não ouvir a opinião daquela pessoa. Isso é o quê? Manipulação. Então é como se você estivesse comprando a pessoa. Você está comprando o direito de falar com ela. Olha aqui que diz Lucas 6,30. Dê a todo aquele que pedir. E se alguém tirar o que você pertence, que pertence a você, não exija que o devolva. Sabe o que é você dar, você entregar? É você não exigir retorno. A pessoa que não exige retorno é aquela pessoa que verdadeiramente está dando, está entregando. Então isso é generosidade. É você dar sem esperar a troca. Quando você dá, mas você já está com o pensamento, tá, o que estão fazendo com o meu dinheiro? Isso não é dar. Isso não é ser generoso, porque você está querendo contas. Então, é como se você estivesse comprando aquele patrimônio. A humildade te leva à abundância. A humildade é se ver como Cristo. Como que você combate a ótica da manipulação? Com humildade. A pessoa que é humilde, ela se enxerga como Cristo, ela enxerga o próximo como Cristo, ela dá, pensando que o que? Ela está dando para Cristo. E quando você dá para Cristo, não tem como Cristo te devolver, por quê? Porque Ele já te deu algo impagável. Ele já te deu aquilo que você nunca poderia comprar com seu dinheiro. Por isso que nós não podemos dar a Deus ou devolver a Deus. Então, quem entende que quem é humilde, ou seja, quem se vê como Cristo e vê ao próximo como Cristo, pode praticar generosidade. Porque está dando para Cristo. Eu estou dando para o Rafa, ele é Cristo. Então, não tem como eu querer algo em troca. E isso, gente, é uma coisa até interessante para a gente pensar com relação ao roubo. Quantas pessoas aqui já foram roubadas? Levanta sua mão se de alguma maneira você já foi roubado. Ou assaltado, ou alguma pessoa que entrou na sua casa e pegou alguma coisa, né? Ou alguma pessoa que pegou dinheiro seu e não devolveu, que você emprestou e a pessoa nunca te devolveu esse dinheiro. Isso é roubo. Então, o roubo, ele causa dentro de nós um sentimento de justiça humana. Você quer fazer justiça. Você se sente injustiçado. E o roubo é como se aquilo mexesse com você, né? Agora, deixa eu te falar uma coisa. A pessoa só pode roubar aquilo que não é dela. Tá entendendo? Agora, se você entende que aquilo que você está dando já é dela, porque você está dando, você está entregando, você não consegue ficar ofendido com aquilo. Então, quando alguém te rouba, quando alguma pessoa te, sabe, um caloteiro, qualquer coisa desse tipo,
e você decide entregar isso, você vai perceber que aquilo não vai te fazer falta, que aquilo não vai te machucar, que aquilo não vai... Não, mas roubaram a minha bicicleta, se não tivessem roubado minha bicicleta, hoje eu estava bem. E roubaram minha bicicleta. Ao invés de você pensar que roubaram a sua bicicleta, pensa assim, puxa, abençoei alguém com a minha bicicleta. Abençoei um ímpio com a minha bicicleta, né? Puxa, roubaram o meu dinheiro. Não, abençoei alguém com o meu dinheiro. E quando você pensa assim, ao invés de você se tornar a vítima, você se torna o abençoador. Vamos continuar aqui então para a gente finalizar. Deem e será dado a vocês, como a medida calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será medida a vocês. Então, quanto mais eu dou, mais eu recebo. Por quê? Porque a graça me é acrescentada, amém? Não é uma questão de barganha, é uma questão de entendimento de que nunca me faltará, nada, nunca. Eu sempre estou recebendo mais e por isso eu posso transbordar. Dar é a linguagem do amor. Quem ama, dá. O amor entrega. Sem amor, não consigo dar. Olha ali, Efésios 5:25, assim como Cristo amou a igreja, entregou-se por ela. Jesus só pôde se entregar porque Ele amou. Sem amor eu não consigo entregar. Se você não ama, você não pode entregar. Se você entrega alguma coisa e alguma dessas óticas está atrapalhando, é porque de fato você não deu por amor. Então como que nós devemos dar? Por amor. Como que nós entregamos? Por amor. Cristo amou, por isso se entregou. O ato de entregar-se é um reflexo de quem ama. Sabe, meu querido, está na hora de nós começarmos a nos entregar uns para os outros. Como que eu me entrego para minha esposa? Eu me entrego para minha esposa a partir do amor. Eu consigo me doar para ela. Por quê? Porque eu amo. Só se entrega quem ama. Como que eu posso me entregar para o meu próximo? Eu me entrego para o meu próximo porque eu entendo que Deus me ama. E porque eu entendo que Deus me ama, eu posso amar. E por isso eu posso entregar. Quem não ama, retém. O amor só pode acontecer quando existe entrega. Se você não ama, você vai reter. Se você não entende o amor de Deus, você vai reter. Você não vai conseguir ser generoso. Veja bem, se Deus odiasse a humanidade, muitas pessoas dizem assim, não, Deus ele odeia a humanidade. Deus ele odeia, né? Ele odiava a humanidade, quer matar todo mundo. Se Deus odiasse o homem, ele não teria se entregado. Porque o ódio produz o quê? A retenção. A retenção. Mas o amor produz o quê? A entrega. Se você ama, você entrega. Se você ama, você é generoso. Mateus 27:50. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o seu espírito. Gente, olha que coisa, exemplo de generosidade mais profundo que nós temos aqui. O que Deus Pai entregou? O que Deus Pai entregou? O seu Filho. E o que o Filho entregou? O Espírito. Aqui na cruz, volta no versículo, aqui na cruz, Jesus estava morrendo e ele bradou em alta voz e entregou o seu Espírito. Jesus entregou o seu Espírito. Entenda isso, como que Jesus morreu na cruz? Entregando o seu Espírito. Deixa eu te falar uma coisa, sem entrega não existe prova do amor. Você só pode demonstrar amor e provar amor quando existe ação. Você concorda comigo? Eu posso dizer, Ula, eu te amo. Só que se eu não agir, se eu não entregar, se eu não demonstrar esse amor, não existe prova que sustente esse amor. Então o amor ele não pode ser só de palavras, mas ele precisa ser de ações. Entenda uma coisa, o amor ele te leva a agir.
O amor, ele te leva a uma prática. O amor, ele te leva a uma ação prática. Não adianta eu dizer eu amo as pessoas, eu amo o meu próximo, eu amo a igreja, e eu não entregar, eu não me doar, eu não dar. Porque o dar e o entregar é um reflexo de quem ama. Se eu amo, eu entrego. E a entrega fala aqui em Deus e o Filho e o Espírito, fala sobre o quê? Sobre o bem mais precioso. Deixa eu te falar uma coisa. O Pai entregou o quê? O que ele tinha de mais precioso, que era o Filho. E o Filho entregou o que ele tinha de mais precioso, que era o Espírito. Sabe o que a gente vê ali, que houve a separação de Deus e o Pai, de Jesus e o Pai? Então, o Espírito Santo estava dentro de Jesus, mas quando Jesus entrega o Espírito, ele está entregando aquilo que ele tinha de mais precioso. E o que ele tinha de mais precioso? A divindade, o Espírito. E ele entrega esse Espírito. Só que para quem que ele entrega esse Espírito? Para a humanidade. Lembra de Jesus dizendo: eu vos deixo o meu Espírito eu vos dou, eu entrego a vocês. Jesus entregou o Espírito dele. Eu estou indo para o Pai, mas eu deixo a vocês o meu Espírito. Então veja bem, quando Jesus entregou o seu Espírito, nessa mesma hora o Espírito Santo se tornou disponível. A demonstração do amor é entregar o que se tem de mais precioso. O Pai entregou o Filho entregou o Espírito. Amar é agir. Amar é agir. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Como você ama em ação e em verdade? Como que nós agimos agora? Se nós somos o templo do Espírito Santo, nós agimos por meio do Espírito. Então a minha ação é uma ação espiritual. E agir, na verdade, amar, na verdade é o quê? É amar em Cristo. É amar de acordo com a revelação de Cristo. Então lembre, eu não entrego, eu não dou, eu não amo, baseado naquilo que a pessoa merece. Não é naquilo que a pessoa merece. Ah não, eu estou aqui no sinaleiro, eu vou dar R$3 para essa pessoa, porque eu acho que é isso que ela merece. Olha que coisa interessante. Nós categorizamos a pessoa, nós damos o valor para a pessoa baseado naquilo que nós estamos vendo, não é? Não, eu vou dar aqui isso para a igreja, porque eu acho que a igreja merece isso. Então entenda, o meu dar, a minha entrega, ela não é baseada no padrão de valor que eu mesmo vou estabelecer. Não é esse padrão. Porque o padrão de entrega que Deus estabelece é um padrão que eu acho que nenhum de nós vamos conseguir cumprir. Talvez vamos um dia, né? Mas que é entregar tudo, né? O nosso bem mais precioso. É difícil falar sobre isso, porque é uma demonstração de amor que Deus fez. Então, eu acho que assim, a gente fazer a mesma coisa é meio que muito, né? Mas entenda, Deus ele nos chama para que a gente busque amar em ação e em verdade. Então é um exercício, você concorda comigo? É um exercício. E é o que eu disse no início, seja fiel à porção de graça que você tem. Entendeu? Não vai sair aí fazendo loucura, agora eu vou dar isso, vou dar aquilo. Não é assim. É ser fiel àquilo que o Espírito está colocando no seu coração. Então o Espírito está movendo porque eu amo em ação e em verdade. Então eu dou aquilo que está no meu coração porque existe um mover. Eu não estou dando por ganância, eu não estou dando por ignorância, eu não estou entregando porque eu acho que aquela pessoa vale isso ou aquilo. Eu estou dando baseado naquilo que o Espírito está movendo dentro de mim, naquilo que a verdade move dentro de mim. E isso é entrega, isso é generosidade, isso é amor. O amor dá tudo de si, o amor dá tudo de si. Amém? O Lucas vai cantar essa música. Eu gostaria de pedir para que você ficasse de pé no seu lugar, você que nos assiste aí na live. Nós vamos continuar aqui, vamos cantar essa música, esse cântico, e vamos finalizar hoje. E eu quero te convidar no seu lugar a você, com as suas próprias palavras agora, você fazer uma oração, né? Você com as suas palavras dizer isso para Deus. Deus, né? Se esse é o seu desejo, eu quero ser essa pessoa generosa, eu quero me entregar, eu quero me doar. Eu não quero ter uma ótica de manipulação, eu não quero ter uma ótica de falta, eu não quero ter uma ótica de vítima, isso não pertence a mim.
Faz isso rapidamente no seu lugar agora com suas próprias palavras. O Lucas vai cantar esse cântico e você vai receber aí no seu lugar uma ceia para você participar. O Andrei vai distribuir. Eu sei que Ele nunca me deixa. Eu sei